Bom dia a todos. Estamos aqui agora no nosso momento de escola bíblica, na nossa matéria deste domingo, que será dado agora, Isaac, um caráter pacífico. Vamos estudar sobre a trajetória da vida de Isaac, como foi o seu chamado, como que ele aparece na história e como ele foi abençoado por Deus. Textual. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para tua semente depois dele. Gênesis 17, 19. Então Deus chama a Abraão e diz que ele seria pai, juntamente com Sara. E Deus lhe daria um filho. Verdade prática. Isaque, segundo filho de Abraão, deixou um exemplo de humildade e submissão a Deus e aos seus pais. Leitura bíblica nos remete sobre a vida de Isaque, algo muito importante. Em Gênesis 17, 19, é um nome dado por Deus. Em Lucas 1, 37, para Deus nada é impossível. Em Romanos capítulo 4, versículo 18, Abraão creu contra a esperança. Em Hebreus 11, 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu a Deus. Romanos 4, 19, a fé não olha para a circunstância. E Hebreus 11, 11, Sara, uma mulher de fé. Então vemos o tipo de família que Isaac nasce. O que acontece sobre a história de Isaac e qual é o exemplo dos seus pais, tanto de Abraão como Sara. A nossa lição de hoje está baseada em Gênesis 26, do 12 ao 25, que nos diz a palavra do Senhor nesta oportunidade. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoou. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão seu pai, os filisteus o entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso se tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez seu assento no vale de Gerá e habitou lá. E tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus tamparam, depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas viva. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço também, porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Setina. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Becerba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse:
Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Então vemos aqui a história de Isaque, como ele cresce, como ele tem o chamado, como ele é abençoado por Deus. E o exemplo que a lição mais vai nos falar no dia de hoje é sobre o caráter pacífico de Isaque. Vemos que em vários momentos há contendas contra ele, mas em todas ele sabe sair, ele sabe esperar no Senhor, ele sabe esperar o momento da bênção do Senhor. Por isso hoje estamos estudando a respeito de Isaque, e é o que vamos ver como filho da promessa que Deus havia prometido a Abraão ainda, um herdeiro. Porém, a sua idade e da sua esposa já eram bem avançados. Mas continuar esperando o cumprimento de uma promessa a essa altura da vida não parecia nada fácil. Mas Deus é fiel e vela por sua palavra. Se ele fez uma promessa a você, creia que no tempo certo ela se cumprirá. Abraão e Sara devem ter crido a do filho na promessa com muito amor e carinho, contribuindo para desenvolver Isaque um caráter manso, pacificador e humilde. Isaque recebeu uma boa educação e decidiu fazer boas escolhas. Deus de Abraão o abençoou em todas as áreas, mas não significa que sua vida foi fácil. Ele teve que enfrentar a esterilidade de sua esposa, vizinhos invejosos e maus. Todavia, diante das adversidades, demonstrou ter um caráter pacífico e confiante em Deus. Então esse foi o grande segredo de Isaque, ser alguém que confiava em Deus. Esse é o grande segredo para mim e para você sermos vitoriosos. Na introdução da lição de hoje vemos, um caráter de uma pessoa é demonstrada por suas atitudes, testemunhas e práticas. Isaque é um personagem da Bíblia que tem um grande significado para a história do povo de Israel. Seu nome foi dado por Deus mesmo antes de seu nascimento, conforme Gênesis 17:19. O significado de seu nome é interessante, quer dizer aquele que ri ou ele ri, em alusão à reação de seu pai e de sua mãe quando o anjo anunciou seu nascimento, sendo seus pais de idade avançadíssima, ou seja, quando a própria ciência já diria que era impossível Abraão e Sara gerar, Deus fez a promessa e cumpriu. Porque o que é impossível aos homens, nós sabemos que é possível a Deus. E Deus estava no controle dessa história. Por isso Abraão foi abençoado, por isso Isaque foi abençoado, e toda a nação de Israel que veio através dele. Isaque, o filho da promessa. Promessa de Deus a Abraão. Para entender o caráter de Isaque, é importante conhecer a história que moldou sua personalidade e forjou seu caráter. A história de Isaque ocupa nada menos que 9 capítulos do livro de Gênesis, filho de Abraão e Sara. Pela lógica humana, seu nascimento seria absolutamente impossível. O filho da promessa teria nascido fora de tempo, na concepção dos homens. Quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra e ir para uma terra estranha, fez-lhe promessas gloriosas. Uma delas é que ele seria uma grande nação, quando ele tinha 75 anos. Gênesis 12:2. Abraão já era idoso e sua esposa estéril. Parecia impossível o casal ter um filho, quanto mais serem pais de uma grande nação.
Já seria impossível, né, como diz o comentarista aqui, eles serem pai, pela idade e pela esterilidade de Sara. E quanto mais ser pai de uma grande nação. Mas como eu disse, isso é impossível aos homens, não a Deus, porque Deus tem todo o poder. Seu nascimento, um verdadeiro milagre. Ao ver que Sara seria mãe de nações, Abraão riu, considerando coisa impossível para o homem de 100 anos e uma mulher de 90. Gênesis 17, 17. Percebendo Deus o pensamento de Abraão, lhe fez saber que ele é fiel. Gênesis 17, 19. Por ter rido, o nome do menino será Isaque, que significa riso, ou aquele que ri. Sua mãe, ao saber que teria um filho aos 90 anos, Gênesis 18, 9 e 10, também não se conteve, e a exemplo do marido, também se riu no seu interior. Gênesis 18, 12. Abraão, aos 100 anos, e Sara com 90, foram pais de um lindo bebê, que causou espanto a todos que souberam daquele milagre. Que realmente foi um grande milagre. Né? Não é natural que um homem com 100 anos e uma mulher com 90 anos estéril possa gerar filhos. Né? Porque a própria ciência já diria que teria se cessado, né, o período da gestação para Sara. Né? Mas Deus estava nessa história. E quando Deus está na história, as coisas mudam, as situações mudam. Porque para Deus não existe tempo. Para Deus não existe o impossível. Deus, ele sempre tem a última palavra. Porque todo o poder está nas mãos do Senhor. Veja-nos o que o comentarista do professor nos diz sobre esta história. Idade de 99 anos. Abraão agora estava com 99 anos. E Sarai já há muito ultrapassara a idade de ter filhos. Mas 13 anos após o nascimento de Ismael, e 24 anos depois da promessa original de Deus, o Senhor apareceu a Abraão com uma mensagem exigente. Deus se revelou como Deus Todo-Poderoso, significando que ele era onipotente e que nada lhe seria impossível. Como Deus Todo-Poderoso, ele podia cumprir suas promessas, quando na esfera natural tudo dizia ser impossível, o seu cumprimento. Então seria por um milagre que Deus traria ao mundo o filho prometido a Abraão. Deus ordenou que Abraão andasse diante dele e que fosse perfeito. Assim como a fé de Abraão foi necessária na efetuação do concerto com Deus, assim também um esforço sincero para agradá-lo era agora necessário para a continuação das bênçãos de Deus, segundo o concerto feito. A fé de Abraão tinha que estar unida à sua obediência. Romanos 1,5. Senão ele estaria inabilitado para participar dos propósitos eternos de Deus. Noutras palavras, as promessas e os milagres de Deus serão realizados. O seu povo busca viver de maneira irrepreensível, tendo seu caráter voltado para ele. Então vemos aí, realmente, Deus fazendo um milagre, Deus entrando nessa história, Deus cumprindo a promessa feita a Abraão, quando ele ainda estava lá na casa dos seus pais, quando Deus chama ele, né, já após muitos anos, né, 24 anos, se passou desde o momento que Deus o chamou, para que a promessa se cumprisse, né? A bênção de Abraão foi transferida agora para Isaque, não pela heredidade, e sim pela fidelidade a Deus.
Deus transfere agora a bênção de Abraão a Isaac. Não simplesmente porque ele era filho de Abraão, não. Mas porque ele era obediente. Porque ele também escolheu servir ao Senhor. Porque ele também escolheu temer ao Senhor. Um homem abençoado por Deus. A prosperidade espiritual. Por que a prosperidade espiritual? Porque existe uma prosperidade falsa, mentirosa, ensinada aí que veremos aqui. Depois da morte de seu pai, já casado com Rebeca, pai de Esaú e Jacó, Gênesis 25, 19 ao 23, Isaac foi buscar abrigo em Gerá, na terra dos filisteus, para escapar da fome que ocorreu onde morava. Ali Deus lhe falou que não descesse ao Egito. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerá. Gênesis 26, 4 ao 6. Então vemos, que Isaque também passa a obedecer ao Senhor. Passa a ouvir a voz de Deus. E essa faz toda a diferença nas promessas que Deus havia feito a Abraão. Se queremos receber as promessas de Deus, precisamos ser obedientes. Porque agora que Isaac passa a obedecer, a bênção divina é passada de pai para filho. A bênção de Abraão foi transferida para Isaac, não pela hereditariedade em si, mas pela sua fidelidade a Deus. Seu caráter demonstrado em sua conduta agradou a Deus e ele prosperou espiritualmente. Então, o que fez Isaac prosperar espiritualmente foi o seu caráter, e a sua conduta de agir diante dos homens e diante de Deus. A prosperidade material. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Gênesis 26, 12. Este é o segredo da vida de Isaac. Ele era abençoado por Deus. Deus dá bênçãos espirituais e também materiais, quando o homem obedece à sua voz. A produção dos seus campos lhe deu 100% de colheita. Gênesis 26, 12. É preciso entender que a prosperidade material não é o objetivo da vida cristã, como propagam os adeptos da falsa teologia da prosperidade. Mas Deus prometeu abrir as janelas do céu e derramar grande abundância, repreender o devorador e fazer as nações perceberem que seu povo é bem-aventurado, para quem é fiel nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3, versículo 10, 12. Quando somos fiéis a Deus, Deus nos abençoa. Deus faz nos prosperar. Mas a prosperidade vinda de Deus, a prosperidade que Deus realmente promete sobre as nossas vidas, e não essa falsa prosperidade onde vemos aí que as pessoas dizem que Deus é obrigado a abençoar. Que se você não é próspero, você está em pecado, ou você não tem fé. Não, não é esse tipo de prosperidade, que a Bíblia nos fala. A Bíblia fala de uma prosperidade por sermos fiéis ao Senhor. E nós, então, recebemos a promessa do Senhor quando entregamos aquilo que o Senhor nos dá como gratidão pelas bênçãos já recebidas em nossas vidas. Veja-nos o que o quadro ainda do professor nos diz. Em uma família de poderosos empreendedores, Isaac era do tipo quieto, que cuida apenas de sua vida, até que foi especificamente chamado para agir. Ele foi o filho único e protegido, desde o momento em que Sara se livrou de Ismael, e até que Abraão arranjou seu casamento com Rebeca e sua própria família. Isaac tinha posição patriarcal, mas Rebeca tinha o poder.
Em vez de defender suas convicções, Isaac achou mais fácil fazer concessões ou mentir para evitar confrontos. Apesar desses defeitos, Isaac fazia parte do plano de Deus. Então Isaac, ele assume, agora a direção da promessa de Deus para a sua família. Porque ele agora gera seus filhos, que dará continuidade a todas as promessas feitas a Abraão e a ele mesmo. Qualidades e realizações de Isaac. Foi o primeiro descendente de Abraão e o cumprimento da promessa que Deus havia feito. Demonstrou grande paciência. Lições da vida de Isaac. Paciência frequentemente traz recompensa. Isaac aprendeu isso, porque todas as vezes que contenderam com ele, ele não contendeu. Ele foi paciente. Deus cumpre suas promessas. Ele permanece fiel, embora frequentemente nos mostremos incrédulos. Tem favoritos e é uma maneira garantida de provocar conflitos familiares. Então, ter favoritos é uma maneira garantida de provocar conflitos familiares. E isso o próprio Isaac verá lá na frente, com o nascimento de Jacó e Esaú. Informações essenciais sobre Isaac. Vários lugares na parte do sul da Palestina, incluindo Becerba, Gênesis 26, 23. Ocupação, rico proprietário de gado. Parentes, pai, Abraão e Sara, meio-irmão Ismael, esposa Rebeca, filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Lições do caráter de Isaac. Um homem esforçado e trabalhador. A prosperidade que Deus concedeu a Isaac chamou a atenção dos filisteus. A bênção de Deus era tão grande que incomodava os filisteus. Gênesis 26, 15 e 16. Há pessoas a quem Deus abençoa, os adversários ficam com inveja, desejando aos mal aos servos de Deus, mas a maldição não alcança os que são fiéis a Deus. Nós sabemos muito bem isso. Por isso, quem confia no Senhor está guardado de qualquer maldição, de qualquer invejoso. Veja o que essa história nos diz. Balaão foi convocado para amaldiçoar os filhos de Israel, mas não conseguiu. Veja o que o próprio Balaão diz. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Números 23, 8. Deus converteu a maldição em bênção. Neemias 13, 2, parte B. Provérbios 10, 22. O caráter pacífico de Isaac. Ao sofrer terrível oposição dos invejosos e ser aconselhado a sair do lugar onde prosperara, Isaac não fez questão alguma. Foi habitar no vale de Gerá, Gênesis 26, 17, honrando o nome e a memória do seu pai. Isaac reabriu os poços que seu pai abrira e fora tampados pelos filisteus, e chamou os poços com os mesmos nomes dados por Abraão. Gênesis 26, 18. Os pastores de Gerá questionaram os outros poços que Isaac abrira, mas ele não os confrontou. Gênesis 26, 19 e 21. Vemos aí o porquê, que Isaac é chamado pacificador. Era um homem que mesmo os seus adversários contendendo com ele, mesmo os seus adversários o afrontando, ele permanecia quieto. Ele sabia esperar o momento de Deus. Ele sabia esperar o momento da bênção do Senhor. Isso nos mostra lições gloriosas. Não devemos contender com os nossos inimigos. Devemos esperar no Senhor.
Devemos confiar no Senhor, que o Senhor irá nos abençoar no momento certo. O Senhor estenderá suas mãos sobre nós. Porque se Isaac tivesse contendido com seus inimigos, ele teria formado várias guerras e sofreria muitas perdas, porque haveria batalhas sangrentas. Mas em vez de contender com eles, Isaac confiou no Senhor. Isaac esperou no Senhor. Isaac entregou ao Senhor a sua confiança, acreditando que Deus o abençoaria, ainda que seus inimigos tentassem impedir, ainda que os seus poços fossem entulhados, Deus faria ele prosperar. E é o que vemos, porque todas as vezes que os inimigos entulharam os seus poços, ele abriu novos poços. E todos os poços que Isaac abria, Deus se mostrava com a bênção sobre ele, pois a água jorrava. Um caráter resiliente. Após perder a posse dos 2 poços, Isaac não desistiu. Mais do que resistente, ele foi resiliente. O que quer nos dizer? Ele foi persistente. Ele não desanimou diante da dificuldade. Ele não desanimou diante do problema. Ele continuou enfrentando as batalhas, pois ele soube enfrentar as oposições sem exasperar. Soube praticar a longanimidade, Gênesis 5:22. Continuou mandando abrir poços, e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Gênesis 26, 22 e 23. Era o poço do alargamento, concedido por Deus, livre da contenda. Isaac subiu dali a Berseba. Gênesis 26, 18 e 29. Ali, Isaac e Abimeleque, rei de Gerá, fizeram um juramento de que seriam amistosos. Daí, Berseba significa juramento, ou poço do juramento. Em meio a essas experiências, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Gênesis 26, 24. Então o Senhor aparece a Isaac agora e fala com ele, dizendo a ele que ele seria abençoado por amor do seu pai Abraão, que ele seria o seu Deus, que ele cumpriria todas as promessas feitas a Abraão, agora sobre a sua vida, sobre a sua pessoa. Obediência e submissão. Certamente, esses são os aspectos mais importantes e marcantes do caráter de Isaac. Ele soube honrar seu pai e sua mãe, como manda o Senhor. Êxodo 20, 12. A prova mais eloquente desse caráter foi demonstrada quando Deus falou com Abraão e ordenou que ele oferecesse seu filho em holocausto. Gênesis 22, 2. Então vemos que aqui marca-se realmente toda a história de Isaac. É a partir de Gênesis 22, 2 que Isaac tem o seu chamado específico e vê realmente a proteção de Deus sobre a sua vida. Mas por quê? Pela sua obediência. Pois qual filho hoje, sabendo que seu pai ofereceria em holocausto, iria reagir como Isaac reagiu, tranquilamente, esperando no Senhor? Então essa grande virtude que Isaac demonstra na obediência aos pais e também em confiar no Senhor,
marca toda a história, pois este ponto é fundamental para a nossa fé, porque este momento que Deus pede Isaque em sacrifício e Abraão não incita em dar, mostra-nos a mesma coisa que Deus fez por nós, quando envia o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. O sacrifício de Abraão não foi concluído, porque Deus interviu, porque Deus entrou naquela história. Foi somente um teste de fé. Só foi simplesmente para mostrar se Abraão temia o Senhor e se Isaque era obediente, mas tipificando e mostrando um verdadeiro sacrifício que aconteceria anos depois, aonde Deus daria o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. E um sacrifício que realmente veio se concluir. E até por isso estamos aqui, nesta hora, neste momento, falando dessa história. Então Isaque, ele foi amarrado sobre o altar para o sacrifício e não se rebelou, mas obedeceu, submeteu-se à vontade do Pai. Deus não permitiu que Abraão imolasse. Proveu um cordeiro para ser oferecido em seu lugar. Gênesis 22, 11 ao 13. Isaque, uma figura de Cristo oferecido em nosso lugar, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Deus aceitou o gesto de Abraão como realizado pela fé. Hebreus 11, 17 e 19. Ainda que de fato não houve o sacrifício, mas pela fé, Deus aceitou o sacrifício de Abraão. Deus aceitou como se Abraão realmente tivesse imolado Isaque naquele sacrifício e oferecido a ele. Porque no coração de Abraão isso seria feito. E Deus honrou a fé de Abraão. Assim Deus honra a minha fé e a sua fé, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós entregamos tudo ao Senhor. Nada, diz-nos a parte do professor aqui, é conhecido sobre os dias da infância de Isaque. Em seguida, vemos-lo grande e forte o suficiente para carregar a madeira para o fogo do altar, subindo a montanha, não sabendo naquele momento que ele mesmo seria colocado no altar. A experiência de ter sido amarrado como uma vítima de sacrifício, ter sido amarrado como vítima de sacrifício, então liberto pela intervenção divina, deve ter afetado profundamente toda a sua vida. Então, nós vemos ali, né, que Isaque, tendo sido amarrado naquela altar para o sacrifício, e visto também Deus o libertar daquele sacrifício, o comentarista diz aqui que moldou todo o seu conhecimento. Ele começa também dizendo que sobre a infância de Isaque não temos muitos relatos. Sabemos que ele nasceu como promessa de Deus, sabemos da contenda dele com Ismael, sabemos da separação dele, e depois já o vemos sendo pedido a Deus em sacrifício. Depois sabemos do choro dele por Rebeca, sua mãe que morre. E depois sabemos por sua mãe Sara, que morre, melhor dizendo, né? Ele chorando. Depois vemos ele casando com Rebeca, sua esposa. Então, a sua infância nos deixa muitas coisas que não temos como saber. Mas o mais importante de tudo é sabermos, né, sobre o caráter de Isaque. Sabermos sobre a fé de Isaque, sobre a paciência de Isaque, sobre o amor de Deus a Isaque e do amor de Isaque a Deus, e a sua grande obediência a seus pais, que fez toda a diferença em toda a história. Para concluirmos a lição de hoje, a Bíblia nos mostra quão importante foi Isaque para a história do povo de Deus.
Seu nome se inclui entre os 3 patriarcas mais citados no Antigo Testamento e também no Novo. Deus de Isaac e o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que Deus nos abençoe para que nos esperemos no caráter de Isaac, para o fortalecimento da nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos que Isaac entra na história como um dos homens mais citados, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deus o abençoa, Deus o chama, Deus o faz prosperar, Deus o torna um dos maiores patriarcas da fé, né? Daqueles que confiam em Deus. Que Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Essa é a nosso resumo da Escola Bíblica, né? Você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, entre lá, digite paulo.delanhese através do seu celular, através do seu tablet, através do seu computador. Grande beijo a todos.